Olá, bom dia. A onda de manifestos trouxe à tona diversas reivindicações, além dos 20 centavos da tarifa de ônibus. O protesto Revolta do Busão em Natal é um exemplo disso. Composto por vários grupos, um deles é o Levante Popular da Juventude, que traz um discurso a favor de uma comunicação mais democrática e pelo fim do monopólio da mídia brasileira. Saiba mais na reportagem de Daniela Castro. A comunicação é um direito básico de todo ser humano, por isso não pode ser tratada como negócio. No entanto, no Brasil, os meios de comunicação estão nas mãos de poucas famílias que possuem interesses econômicos e políticos. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. No Brasil, para se transmitir informações a milhares de pessoas por emissoras de rádio ou TV, é necessário ter uma concessão pública cedida pelo governo. Além disso, os donos da concessão precisam seguir a legislação, como não ser dono de mais de 5 canais de TV em todo o Brasil, veicular apenas 25% da programação em publicidade e ter pelo menos 5% de produção jornalística. O problema é que no Brasil, um mesmo grupo comanda outras mídias, como jornais, rádios e revistas. Isso quer dizer que existe um oligopólio nos meios de comunicação. Por isso que o Levante Popular da Juventude e outros manifestantes reivindicam uma comunicação mais democrática. Nos vários protestos que aconteceram em Natal, manifestantes seguravam faixas contra a Rede Globo, encenavam a manipulação sofrida pelo telespectador, além de gritarem palavras de ordem. A nossa intenção é justamente passar que a mídia muitas vezes quer manipular a opinião do brasileiro, quer manipular o manifesto e as suas intenções. E nossos manifestos têm pautas próprias, têm nossas reivindicações, que não condiz muitas vezes com aquilo que a mídia fala e com o que o grande povo às vezes acaba sendo influenciado. O Diálogo Plural de hoje vai falar sobre a democratização da comunicação e para discutir esse tema convidamos Lauro Cardoso, que é representante do Levante Popular da Juventude, e José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste-RN. Bom dia, Lauro. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Lauro, que mídia democrática é essa que sai às ruas reivindicando para que ela possa ter acesso, as pessoas terem acesso e não a questão da manipulação? Em primeiro lugar, um bom dia a todos que estão nos vendo, né? Agradecer aqui o convite, né? Nós do Levante ficamos muito felizes de estar participando dessa oportunidade única, assim, de um tema que a gente vai até tratar aqui, né? Que é a mídia, né? É uma oportunidade única a gente estar participando de um debate aberto, trocar ideia com pessoas assim que querem debater esse tema, né? Para avançar um pouco nesse sentido. A mídia que a gente defende, que nós do Levante Popular defendemos, é primeiro aquela mídia que vem garantir o acesso a um direito, né? A TV, as TVs, as rádios, elas estão exercendo um direito que é cedido, né, pelo Estado brasileiro para a população, assim como o transporte, o direito ao livre ao direito de ir e vir, né, que é assegurado pelas empresas públicas de transporte. A liberdade de expressão também é um direito que é concedido para as imprensas, que a gente entende um pouco sobre isso. E a defesa que a gente faz da mídia livre vem no sentido de que esse direito que as pessoas têm de se expressar livremente, de colocar suas opiniões, de aparecer os índios, os negros, os pobres, de estarem dando suas opiniões, da juventude estar se manifestando, isso é o que a gente não encontra e a gente acha que isso é o que é fundamental para se ter uma mídia livre e democrática. Ou seja, nós defendemos, nas nossas reivindicações, quando a gente coloca a pauta de democratizar a comunicação, é que o povo, a população tem acesso à mídia, tem acesso à televisão, tem acesso às rádios, tem acesso às revistas, e isso não esteja concentrado em algumas poucas pessoas que têm o direito de se expressar e se colocar durante toda a população. E por que a gente fala, então, livre democracia? Porque o que a gente entende hoje, nós enquanto Levante, por exemplo, é que nós temos coisas a dizer. E a gente só pode falar naquela coisa, vocês são livres para falar, desde que a gente concorde. Então, é um pouco esse contexto que a gente vive hoje. E é um pouco por isso que a gente está debatendo essa questão da democratização da mídia, né? A gente propõe que ela seja aberta, como eu já falei, aberta, uma coisa popular, uma democracia
midiática, com o direito a se expressar de todos, de toda a população. Lauro, como você bem falou, a mídia em si, tanto a rádio como a televisão, como o impresso, nem tanto o impresso são empresas, né? Mas tantas mídias de comunicação, televisão e rádio, são concessões públicas. E hoje são concessões dadas a grupos políticos ou empresariais que foram dadas no período, digamos assim, na ditadura militar mais recente da democracia. No que isso implica realmente com a relação a esses grupos políticos e grupos empresariais dominando essa mídia? Bem, como você falou, as TVs, né, são concessões públicas, mas que os grupos que dominam, por exemplo, a TV, as televisões, as rádios, eles também estão ligados às revistas, aos jornais. Isso é o que é importante, né? Porque é uma cadeia uma correia que você vai vendo, que a mesma família, por exemplo, que é dona da Globo, ela é dona de outra série de meios de comunicação que vai cair numa linha de transmissão que não permite. O que é que isso tem a ver? Por que isso é tão negativo? Porque tem alguns dados que mostram, por exemplo, que essas pessoas que são donas da televisão, elas controlam tudo que vai passar e tudo a opinião pública. Por exemplo, em campanhas eleitorais, isso é muito forte. Isso é um peso que a gente tem que considerar. Grande parte, em uma pesquisa recente que foi divulgada, se eu não me engano, são aproximadamente 300 políticos, por exemplo. Eles são atrelados a mais ou menos também 320 e poucos, se eu não me engano, 340 e poucos meios de comunicação. É quase 1 para 1, assim. Ou seja, todo candidato, todo mundo que está colocando perante a sociedade como representação, como direito, buscando a legitimidade social, eles estão controlando a comunicação, estão controlando o que o povo está vendo. É como se fosse que chamam, né, aquelas vendas que eles só querem que a população veja essa coisa. E é por isso que é importante a gente debater esse tema. Porque a comunicação é preocupante, porque esses grupos que controlam a comunicação não pode isso acontecer, porque eles acabam vetando e censurando tudo que passa. Eles passam, a verdade é o que eles mostram. A verdade é o que alguns canais, algumas famílias aceitam que passa na TV e é isso que a gente vê e é tido como verdade. Entendeu? Espaços como esse, por exemplo, não passa na grande mídia, ou não tem esse espaço de debate, por exemplo, em grandes espaços, né, nacionais de televisão. Rebouças, na Argentina houve, digamos, há um tempo atrás, um rebus sobre a questão da lei da mídia na Argentina, e aqui foi muito criticado aqui no país. Seria essas grandes mídias detentoras do poder com medo de perder esse poder? Sim, o que aconteceu na Argentina poderá vir a acontecer no Brasil e principalmente em outros países da América Latina, que é o governo brasileiro, através das concessões públicas, deu esse direito aos empresários e pós-ditadura militar, com o loteamento, né, das redes de comunicação para a concessão de rádio e TV, veio a legislação que normatiza tudo isso. Os empresários brasileiros, eles têm, além da concessão, o direito de vetar, de cortar e de produzir o produto midiático de acordo com seus interesses. Ao contrário da Argentina, onde o governo colocou uma alcunha e disse, olha, se a concessão é do Estado argentino, nós é que vamos normatizar a veiculação da programação, da produção midiática, a partir da televisão. E isso não acontece no Brasil. A classe empresarial brasileira na comunicação só defende os seus interesses, né? Apesar de existir a lei que regulamenta isso, a lei, inclusive, da profissionalização de jornalistas, do exercício da profissão de jornalistas, de radialistas, mas a classe empresarial midiática quem tem as rédeas dessa política. Por quê? Porque ainda não temos ainda um marco regulatório da comunicação brasileira, apesar do debate sobre um novo marco regulatório onde irá regulamentar com base nos interesses da população, com base nos interesses do governo e dos empresários, como deverá ser a mídia brasileira. E nós, jornalistas, radialistas, estamos nessa luta, né? Em defesa do novo marco regulatório, que venha defender de forma democrática a veiculação e a produção dos produtos midiáticos. Continue aí, no próximo bloco falaremos mais sobre a luta contra a mídia hegemônica. Nós voltamos em 30 segundos, não saia daí.
Voltamos com o programa Diálogo Plural, que hoje conversa sobre a democratização da comunicação com Lauro Cardoso, representante do Levante Popular da Juventude, e José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste-RN. Rebouças, você vinha colocando exatamente a questão da mídia na Argentina, né, da questão da discussão e da perda do poder aqui no Brasil, de tanto criticar a questão da mídia, da regulação da mídia argentina. O artigo 54 da nossa Constituição coloca que políticos não podem ter essa concessão nos meios de comunicação. E seriam esses mesmos políticos que talvez votassem o marco regulatório. Será que isso aí não há um conflito, não? Daquele que detém o poder da mídia votar um marco regulatório? É a questão do corporativismo, né? No ditado popular se diz, é colocar uma raposa dentro de um galinheiro. Os próprios políticos, em grande parte, do Congresso Nacional, no Poder Executivo, que detêm concessões públicas de rádio e TV no Brasil, são os mesmos que irão votar esse tema. Ou seja, eles vão manter ou aprofundar os direitos para eles. Para quê? Para que se mantenham no poder e na propriedade privada da mídia, apesar de ser uma concessão pública, o político ele é o dono. Ele é o dono da emissora de TV, ele é o dono da emissora de rádio, por extensão, um jornal impresso, como o Lauro falou, uma revista. E aí ele não vai admitir a perda desse poder, porque o poder econômico, ele se estende ao poder político. É através daquele poder da mídia, de aparecer constantemente nos veículos de comunicação de sua propriedade, é que ele consegue angariar votos no período eleitoral, ele consegue vender a sua imagem através dessa mídia, né? Dizer que é um homem do povo, que é um homem bom, que visita os pobres, que janta, que toma café na casa daquela senhora humilde lá na zona rural. E uma coisa ajuda a outra. Ser proprietário de um veículo de comunicação é uma ponte para o parlamento, é uma ponte para a eleição de um cargo no executivo. Então, a próxima etapa, que será a votação dessa matéria, a matéria receberá o voto do próprio proprietário dessas mídias. Claro, e como é que fica essa questão? O marco regulatório é importante, que vem, como o Rebouças disse, colocando, mas como atingir a grande massa, que o Levante da Juventude, chegar àquele que realmente assiste aquele programa de televisão, e como você bem falou, que às vezes se coloca como, no popular, um aparelho burro, aquele que só olha para frente. Como se chegar a essa massa e tentar, através do Levante, através da informação, para que ela possa mudar, para que ela possa querer uma mudança nos meios de comunicação? O debate aí é um pouco como o Rebouças trouxe, entender primeiro que o desafio é qual? É que hoje em dia no Brasil, e que alguns países da América Latina já estão avançando nesse sentido, mas que hoje em dia no Brasil, um direito que é o da comunicação, ele virou privado, particular. O direito das pessoas se manifestarem, se expressar, ele virou de algumas pessoas, de um grupo de menos de 10 famílias, possuem o direito do povo brasileiro se comunicar, se colocar para fora, né? Isso é importante. Como é que o Levante Popular da Juventude e outros movimentos sociais também entendem isso? É que hoje existe uma disputa de hegemonia. Afinal, o povo tem coisas para dizer, o povo sente na pele dificuldades, deseja mostrar sua cultura, sua realidade. E como é que a gente faria isso? Bem, um debate que se circula é, por exemplo, a internet, que vem para cumprir um pouco esse papel de uma ferramenta contra-hegemônica. Isso é importante. Entender que a internet, por exemplo, os meios de comunicação, as mídias sociais, se apresentam como um mecanismo, ferramentas de comunicação de massa, de você se comunicar com outras pessoas do Brasil, você postar algumas fotos, botar em blogs, tudo. É importante. Mas, por outro lado, isso não garante. Por quê? Hoje, menos de um terço da população, aqui no estado, aqui no RN, por exemplo, menos de um terço possui acesso à internet. Isso é um dado importante. Por quê? Porque a gente entende que por exemplo, o Levante entende que é importante você disputar, você está jogando informações. Por exemplo, uma coisa que a mídia abafa, que não passa nos canais. Mas que a Globo, por exemplo, para cobrir a Copa de 2002, ela junto da FIFA teve um esquema que foi descoberto pela Receita Federal de sonegação que chega a 600 milhões de reais. Isso não passa. E através das mídias sociais você pode estar jogando essa informação, estar divulgando. Ora, como é que um direito, uma concessão, como trouxe bem o Rebouças, da TV, uma concessão, um direito que você está exercendo para a população e você sonega imposto, como é que pode ir? Se nós, que somos a população, as pessoas do dia a dia, tem que pagar todo tipo de imposto e como é que uma empresa dessa não paga? Isso você joga na internet, é importante.
Por outro lado, nem todo mundo vai ter acesso a isso. É aí que tem a importância das manifestações, dos sindicatos, dos movimentos populares de juventude, de estar levando a informação, estar debatendo, estar no dia a dia, mostrando, através de arte, de cultura, de uma coisa que a gente entende que é fundamental, que é o jeito próprio, né? Que é uma ferramenta que a esquerda vem usando ao longo dos anos, né? Que é o quê? De você fazer teatro do oprimido, por exemplo, fazer intervenções artísticas, tudo ligado a uma política contra-hegemônica, né? Que a gente chama, que é o quê? Dar voz ao povo que, historicamente, você já nasce, assim, você falou da ditadura, né? É apto, você já nasce desde hoje no Brasil, e a juventude tem vergonha de ir para a rua, tem vergonha de se expressar. Essas manifestações foram uma exceção que a gente vê que está mudando, mas que, no geral, ela não consegue se comunicar, não tem nem o hábito. E aí a gente entende que essas ferramentas, tanto da internet, que é uma minoria, mas que também teatro, a agitação e propaganda, né, que a gente chama de ideias, de conflito, você pode ir dialogando e quebrando essas barreiras, né? Um exemplo prático disso aí é que no mega evento, né, na Jornada Mundial da Juventude que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, a própria imprensa não teve acesso a uma entrevista exclusiva com o Papa. Apenas um veículo de comunicação que foi a Globo, através da Globo News, conseguiu entrevistar o Papa. Imagine os outros veículos, os veículos de comunicação alternativos que estão aí nas favelas, nos bairros, as rádios comunitárias, por exemplo, os jornais estudantis, os jornais sindicais, esses nem pensaram. Então, isso significa falta de democracia. Então, é nesse campo que nós debatemos. E perguntamos, e a própria população, o senso comum pergunta, por que é que apenas a Rede Globo conseguiu entrevistar o Papa quando ele estava no Brasil? A explicação que nós temos é o poderio econômico da Rede Globo, o poderio político da Rede Globo, que impôs a organização da Jornada Mundial da Juventude a exclusividade de entrevistar o Papa. Já na viagem, durante a viagem no avião, quando o Papa saiu do Brasil, ainda em solo brasileiro, as Globos dos outros países, vamos chamar assim, entre aspas, conseguiram entrevista também exclusiva dentro do avião. E a grande quantidade de veículos de comunicação no Brasil e no mundo ficaram chupando o dedo sem acesso à entrevista com o Papa. Então, é nesse marco que nós discutimos a falta de democracia nas comunicações, não só no Brasil. Os sindicatos e as associações seriam um grande motor para mudar essa realidade, Rebouças? Sim, porque os sindicatos, as centrais sindicais, o movimento estudantil, através dos seus órgãos de comunicação, desenvolve uma atividade contra-hegemônica. É mostrar o outro lado da notícia, o outro lado do fato que a chamada, entre aspas, grande mídia não mostra. Uma ação, por exemplo, do MST, quando vai ocupar uma fazenda, a grande mídia diz invasão, porque aquilo repercute na opinião pública do telespectador. O telespectador recebe essa mensagem como o MST é uma organização de invasores que toma a propriedade privada dos fazendeiros. Ao invés de colocar que o MST, uma manchete, né? O MST, de forma pacífica, ocupou. Ou mesmo aqui com o movimento Revolta do Busão, quando a polícia reprime o movimento, como aconteceu há semanas atrás em frente à Câmara Municipal de Natal, onde a polícia jogou bomba de gás lacrimogênea, outros produtos de efeito moral, e a imprensa local chamou de baderneiros. E aí mistura o baderneiro, aquele que quebra as coisas que nós não concordamos, com os militantes, os manifestantes que de forma pacífica estavam ali naquele movimento. Ao mesmo tempo que a imprensa local disse que existem manifestantes que estão ali para levantar suas faixas, suas bandeiras, seus cartazes, reivindicando, tem aqueles que vão para quebrar mesmo com outro intuito. Mas no momento da informação, da manchete, a imprensa coloca no mesmo bolo, né? O quebra-quebra mostra a imagem dos vidros, das janelas, das portas das lojas quebradas, que nós não concordamos com isso. Então, é preciso que, como você perguntou, os sindicatos, essas entidades que desenvolvem essa mídia, programas de TV, como este programa do Sinteste, pela SimTV, produzido pela Caju TV, mostre o outro lado, ou seja, é uma mídia
é um programa contra-hegemônico, que nenhum outro programa vai mostrar um conteúdo como esse. Vamos agora para um breve intervalo. Não sai daí, o Diálogo Plural volta em 1 minuto. Estamos de volta com o Diálogo Plural, que hoje conversa sobre a democratização da comunicação com Lauro Cardoso, representante do Levante Popular da Juventude, e José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste-RN. Algumas ações, Lauro, já foram colocadas e postas, como a Conferência Nacional de Comunicação, a criação do Conselho de Comunicação Social no Congresso Nacional e a lei da TV por assinatura, que foi muito criticada na época, mas hoje a gente vê que a TV por assinatura, muita gente já dá acesso, a muitas pessoas terem acesso à comunicação, e através dessa lei da lei da comunicação e das TVs por assinatura, espaço também para uma produção audiovisual. Isso é um bom sinal com a lei da assinatura, que possa ter acesso, as pessoas terem acesso à televisão, aos meios de comunicação e aos programas? Esses temas são importantes porque representaram, na época, né, e até hoje, assim, nesse aspecto, um sinal positivo. Positivo pelas resoluções, talvez, e pela também, principalmente, eu acho, que a questão da convergência que houve nessa época, né? Porque com esses debates da comunicação e os vários grupos que participam desse debate, que opinam, eles apontaram no sentido que, por exemplo, essa lei da TV por assinatura, ela representou um grande consenso para amadurecimento dessa proposta. Isso significa que alguns espaços ganharam, né? Como você falou, trouxe mais espaço, algumas iniciativas foram abertas e que foi mostrando um avanço, né? Mas o que eu acho que está de fundo desse debate é a grande disputa, como a gente já falou mais cedo, do próprio espaço que vai galgando a comunicação alternativa, né? A comunicação mais popular, que eu diria assim. Que é o quê? Como já trouxe, a gente já estava falando aqui no bloco anterior, a questão de que, como são os políticos que são donos de comunicação, que votam e aprovam a questão do Congresso, e é lá que tramita esse espaço, torna-se difícil e a cada etapa, cada lei é uma disputa gigantesca para aprovar coisas simples. E coisas que, como eu repito, eu sempre gosto de frisar isso, que são do direito da população. A gente está disputando um direito, aqueles que estão se tornando dono desse direito. E aí esses consensos eu acho que são positivos, eu acho que esse debate que você pergunta traz um aspecto positivo no sentido de que as organizações, que não são poucas, muitas das organizações que estão aí nas internet, na TV por internet, na TV alternativa, nas rádios, tudo, que estão discutindo esse projeto, discutindo esse direito popular, que é o direito à livre expressão, eles fizeram uma espécie de acordo, fazem uma espécie de acordo nesse sentido e mostram uma série de avanços, né? Mostram que é possível, vão mostrando que dá para disputar esse projeto, tem que ser disputado, né? Eu diria que a correlação hoje, a correlação de forças, né, entre a alternativa e a mídia hegemônica não está muito favorável, mas mesmo assim vai mostrando avanços nesse sentido e nesse aspecto da comunicação, a gente vai podendo ver que quando está se unindo, está se fortalecendo esse laço da comunicação alternativa, você pode ter, sim, e deve disputar esses espaços institucionais, esse espaço de lei, que é um espaço importante. Rebouças, as rádios e as TVs comunitárias hoje, às vezes há muita crítica, né? Muito discriminada essa questão da rádio e TV, e seria um espaço extremamente democrático para que as pessoas, claro, espaço democrático se bem concedido às rádios e TVs comunitárias, mas seria um espaço que poderia ser ampliado e dar talvez até uma potência maior para que ela pudesse atingir maior público e pudesse levar até as massas, a população, todo o conhecimento, toda a mídia, toda uma programação alternativa? Isso. Outra vez nós remetemos à política e aos políticos. Na Grécia Antiga, a política de Aristóteles, inclusive, visava o bem comum. E os políticos, para Aristóteles, lá na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, o político seria aquele que iria defender a população em nome do bem, para fazer o bem. E o que é que tem a ver as rádios comunitárias e as TVs comunitárias com isso? Na atualidade nós temos, primeiro, a política sendo usada para o mal. O que é que nós vemos aí? Corrupção, roubalheira, má gestão do Estado, má gestão da coisa pública. E os políticos, aqueles que para Aristóteles era para fazer o bem, eles só fazem mal ao povo. Através da corrupção, da roubalheira, da mentira, de se perpetuarem, né? Eles não querem mais sair do poder.
E a rádio comunitária e a TV comunitária, que tem uma lei específica para o seu funcionamento, são invadidos pelos políticos, né? Onde a legislação brasileira permite que uma rádio comunitária seja criada, ou uma TV, ela seja através de uma associação de classe, de uma ONG, de um organismo social. E o que é que acontece? Os políticos se apropriam da lei, fundam uma organização fictícia, laranja, para poder ter a rádio comunitária sob seu controle. E aí não tem saída, através da amizade no Congresso Nacional, com os colegas deles, as influências que eles têm no parlamento, principalmente no Congresso Nacional, eles conseguem que o processo que solicita a criação da rádio seja acelerado e em pouco tempo eles conseguem fundar uma rádio comunitária dizendo que eles próprios são os dirigentes daquela associação. Porque só através de uma entidade como uma associação, um sindicato, se pode constituir uma rádio comunitária ou uma TV comunitária. E aí, boa parte desse setor das rádios comunitárias que tem um objetivo, que é a prestação de serviço à comunidade, não tem fim lucrativo. Então, essa prestação de serviços, eles colocam no conteúdo da programação da rádio e da TV os serviços que interessam a eles, aos políticos. A programação voltada para que eles se promovam, para que a rádio e o seu conteúdo sejam cabos eleitorais, para na próxima campanha eleitoral eles saírem vereadores, prefeitos da cidade, através dos bairros. Por outro lado, a legislação ela precariza a democracia para aquela comunidade. À medida que apenas 1 quilômetro da sede da rádio, onde estão os transmissores, aquela população vai ouvir a programação da rádio. Então fica muito restrito. Então existe o quê? Uma disputa desigual entre a rádio comunitária e a TV comunitária com esses veículos abertos, né? A TV aberta, que abrange, de acordo com seus equipamentos modernos, tecnológicos, abrange muitas vezes um estado como o Rio Grande do Norte, uma região ou uma nação como o Brasil. A Rede Globo atinge toda a nação e até outros países, em função da tecnologia, né? Principalmente agora a tecnologia mais moderna. E enquanto a rádio comunitária ela fica presa, a rádio e a TV comunitária ela fica presa pela legislação, ou seja, apenas 1 quilômetro no diâmetro poderá apresentar sua programação radiofônica ou seu programa de TV. Além disso, é uma lei que pune se o gestor daquele veículo de comunicação não cumprir qualquer artigo, qualquer inciso da legislação, os equipamentos são apreendidos e são praticamente tomados pelo Ministério e fica confiscado pelo poder público. Então existe uma desigualdade muito grande. Mas mesmo assim as rádios e as TVs comunitárias elas cumprem seu papel dentro dessa limitação. Por outro lado, a potência. Muitas vezes uma associação pequena não consegue comprar equipamentos para expandir essa potência com uma qualidade sonora e uma qualidade audiovisual para a comunidade e para aquele bairro, aquela sociedade. Lauro, nós estamos chegando ao final do programa, nós temos ainda uns 30 segundos aí para as considerações finais do nosso programa. Tá, mais uma vez eu queria agradecer a participação aqui no programa, né, o convite. Nós do Levante ficamos muito felizes de estar debatendo, tendo a oportunidade de conversar sobre o assunto. Muito obrigado. Lauro Cardoso, representante do Levante Popular da Juventude, obrigado pela sua presença. José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN, também obrigado pela sua presença. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações do nosso Twitter, que é o @SintesteRN. No nosso site, o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.